Ei todos, ei todo mundo, professor Décios de História. Vamos dar sequência no estudo da Roma Antiga? Nesse vídeo eu vou falar da segunda parte do conteúdo. Vou falar sobre a República, sua formação e sobre a sociedade no período republicano. Vamos embora. Muito bem, caso você tenha interesse, vá lá no blog Enem Cultura Pop e baixe os slides de aula. Joia! Vamos dar uma analisada nessa pintura de uma forma bastante breve. Ela, de alguma forma, narra o nascimento da República em Roma. Primeiro vamos nos situar historicamente. Dentro da linha do tempo, temos o seguinte. Roma, a cidade, nasceu em 753 a.C., com Rômulo matando seu irmão e fundando a cidade no Monte Palatino. A cidade nasceu no modelo monárquico. Rômulo foi o primeiro rei e esse modelo de monarquia permaneceu até 509 a.C. Já em 509, um conjunto da nobreza romana, da elite da cidade de Roma, capitaneados, liderados pelo patrício Brutus, tomou o poder em 509 a.C., instaurando o modelo republicano, que vai ficar até 27 a.C., em 27 a.C., Otávio Augusto irá tomar o poder instaurando o Império. Mas a crise da República e a ascensão de Otávio ao poder fica para outra aula. Fiquemos na República, então. Ora, a República nasceu como? Quando o rei Tarquínio foi derrubado por senadores, políticos anciãos, membros do patriciado, da aristocracia, da elite romana. Quando o rei Tarquínio foi derrubado por senadores, após ele, Tarquínio, se aproximar das classes mais baixas para se fortalecer e tentar governar de forma despótica, tirânica, ditatorial. Esse rei Tarquínio, naquele momento, provocou a ira da elite da aristocracia romana, que resolveu tomar o poder. Nessa pintura de Jacques-Louis David, uma pintura de 1789, nós temos o cônsul Brutus, à frente no primeiro plano do quadro da pintura, de forma dura, retratando o sofrimento do pai e do governante, que teve que agir de forma rigorosa contra seus filhos, filhos esses que foram mortos por lei da República, uma vez que os filhos de Brutus haviam se articulado com a antiga monarquia tarquínia contra a República. E o pai, na condição de cônsul, na condição de governante, se viu obrigado a aplicar a lei da República, vindo a matar seus filhos. Muito bem? Quando eu afirmo que Brutus era membro do patriciado, ora, o que é esse patriciado? No contexto de 509 a.C., surgiu uma república sob controle da aristocracia rural, proprietária de escravos e latifundiária. Era o patriciado. Os patrícios se preocuparam em montar uma estrutura de poder que evitasse a concentração de poderes em uma única pessoa, ou seja, que evitasse o modelo da monarquia, de modo que eles criaram a república, a res pública, demarcando que, na república, a coisa pública estará acima dos interesses privados, e foi aquilo que fez o cônsul Brutus em relação a seus filhos em 509 a.C. Muito bem, acontece que a pintura tem uma iconografia riquíssima. Você deveria se aprofundar sobre essa pintura e sua iconografia. Acesse o QR Code e entenda essa pintura em seus detalhes. Vamos dar sequência. A sociedade romana, como ela se estruturou? No topo da pirâmide tínhamos os bem-nascidos, aqueles que tinham pais, os patrícios. Ora, coitado do professor Décios, ele não sabe, porque está acometido pelo coronavírus, que lhe afetou a cabeça, que todo mundo tem pai. Ora, o que eu estou dizendo, na palavra patrício, aqueles que têm pais de origem nobre. Tem pais que pertencem ao conjunto dos aristói, dos melhores, da aristocracia, dos fundadores das cidades de Roma.
Tratavam-se de proprietários das terras férteis, dos grandes rebanhos e das minas. Eram aqueles que exerciam o poder político no Senado, na Cúria, a Assembleia dos Cidadãos em Idade Militar e nas magistraturas. Um magistrado quem era? Alguém que exercia uma importante função na República, governando e ditando os rumos da República. Eram muitos os cargos de magistrados, mas veremos eles em detalhe em outro momento. Dando sequência, abaixo dos magistrados tínhamos os plebeus, maioria da população romana, composta de pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e pastores. No início de Roma, inclusive, não era admitida legalmente a união, o casamento, entre patrícios e plebeus. Como também, no início da República, esses plebeus não eram cidadãos. Irão conquistar muitos direitos de cidadania ao longo da história republicana que veremos depois no detalhe. Abaixo dos plebeus e numa condição intermediária entre os plebeus e os escravos, tínhamos os clientes, camponeses em sua maioria, apresentavam dependência pessoal frente aos grandes proprietários de terra, apesar de serem homens livres. Davam aos proprietários de terra, à aristocracia romana, apoio militar e político, por troca de favores. Tinham esses camponeses empobrecidos uma relação clientelista com os grandes proprietários de terra. Aliás, a palavra clientelismo, ela compõe o jargão do vocabulário político brasileiro e remonta a um outro período histórico, o período da República, não de Roma apenas, mas a do Brasil, República Velha, ou se quiserem, Primeira República, aquele período entre 1889 e 1930, o que me lembra uma questão do Enem. No Enem 2016, o Enem daquele ano cobrou relações clientelistas a partir do conceito de coronelismo. Vamos ler a respeito desse conceito? O coronelismo era fruto de alteração nas relações de forças entre os proprietários rurais e o governo e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Como que o coronel consegue controlar votos? Ora, basta que você se lembre do voto de cabresto da República Velha, que o voto era aberto e que os trabalhadores rurais eram fortemente dependentes dos favores da política, dos empregos, dos favores ofertados pelo coronel. Muito bem. Isso nos leva ao comando da questão Enem. No contexto da Primeira República, período inserido entre 1889 e 1930, também já conhecido como República Velha, assim abordado em muitos vestibulares. No contexto da Primeira República, no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se em quê? Na disseminação de práticas clientelistas. Onde que vejo isso na citação? Ora, naquele apoio dado pelo coronel aos governos municipal, estadual, federal, sobretudo na forma de voto. Voto esse que os coronéis tinham sob seu controle porque ele ofertava cargos públicos, favores para o cargo de delegado da polícia ou mesmo da professora primária da escolinha municipal do interior de um estado qualquer. Uma relação de dependência entre as pessoas humildes das muitas cidades brasileiras e os grandes proprietários de terra, o que remonta à história da Roma Antiga, em que essa relação de dependência entre trabalhadores simples e grandes proprietários de terra também existia na Roma Antiga entre os chamados clientes e os patrícios. Muito bem. Passamos pelos patrícios, plebeus e clientes.
Na base da pirâmide estavam os escravos, pouco numerosos durante a monarquia, mas eles eram obtidos entre os inimigos vencidos em guerras ou entre os plebeus que não pagavam suas dívidas. Havia, então, dois meios inicialmente de se obter o escravo, ou por dívida ou por guerra. Como, na fase da monarquia, Roma era uma cidade pequena e restrita, ora, a cidade de Roma ainda não havia passado pelos seus processos de conquista territorial mais ampla, como todos sempre imaginam Roma, a Roma grandiosa e imperial. Inicialmente, exatamente porque o poder de Roma está restrito ou à cidade ou à Península Itálica, os escravos eram poucos. Mas ao longo da República, como veremos, após grandes conquistas militares, o número de escravos vai crescer naturalmente, já que as guerras eram um meio de obtenção de escravos. Dando sequência, é preciso dizer que na sociedade romana, as mulheres, as famílias giravam em torno do homem, do patriarca. É por isso que dizemos que aquele modelo de sociedade era do patriarcado. Vamos à definição? O paterfamilias detinha poder absoluto sobre a mulher, os filhos, os escravos e os bens da família. Era seu dever, do paterfamilias, administrá-los. Cabia-lhe representar a família na esfera pública. Era responsável pela função de sacerdote, contato com os deuses e culto aos antepassados. Aqui, existem expressões que são fortemente políticas. Imaginem vocês falar que um homem administra a mulher, um homem administra os filhos. Para nós não é nada razoável, porque temos uma estrutura social que pensa a partir da igualdade, pelo menos supostamente. A nossa igualdade, que é pressuposta, mesmo nas relações de gênero, aqui ela não é sequer pressuposta. O homem se encontra em condição superior, de tal modo que, pensando no contexto da República no século V a.C., é perfeitamente cabível que se fale em um paterfamilias que administra filhos, filhas e esposa. Vamos resolver uma questão sobre o tema? Muito bem. Lendo o comando da questão, quanto às profissões que devem ser consideradas dignas de um homem livre e as que não devem, eis o ponto de vista geralmente aceito. Também não liberais e inferiores são as profissões de todos os que trabalham por salário, a quem pagamos o trabalho e não a arte, porque no seu caso o próprio salário é um atestado de sua escravidão. Discurso de um político romano muito importante do século I a.C., Cícero, também pensador político e do direito romano. Ele fala de questões curiosas para os nossos valores. Aquele que trabalha é escravo, aquele que recebe salário é escravo. Ora, Cícero, como fica evidente em seu discurso, é um homem da aristocracia. Ele não vai trabalhar por salário. E mais, aquele que trabalha por salário está em condição social indigna, inferior, próxima e própria da escravidão. É o discurso de um aristocrata, de um patrício, de um grande proprietário, de um homem da elite. O texto reflete uma visão da sociedade romana. Nela, os cidadãos respeitados e que detinham maior influência política eram os patrícios, grandes proprietários de terra que formavam um conjunto dos melhores, dos aristói, a aristocracia. Muito bem, o vídeo já está batendo em seus 15 minutos, está ficando muito longo. A terceira parte de Roma ficará para um outro vídeo. Um beijo a todos!